dia, meus queridos alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula? A tia Lucimere estará explicando mais um pouquinho do conteúdo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá no privado do WhatsApp e eu estarei ajudando todos vocês. Vamos lá? Vamos a mais uma videoaula? A tia Lucimere escreveu aqui, Colégio Geração Barbirato, o nome do nosso colégio. A data de hoje, dia 4/6/2020, que é o mês de junho. A disciplina a ser estudada, a arte, e o conteúdo programático, a liberdade do teatro, que está lá no livro didático de vocês, nas páginas 9 a 14, ok? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a liberdade do teatro. A prática teatral é uma arte bem antiga, que surgiu lá na Grécia Antiga. Vamos ver alguns tipos de teatro. O primeiro teatro que surgiu era o teatro Commedia dell'arte. Era uma manifestação teatral feita nas ruas, que surgiu lá na Europa. Como que os atores faziam? Os atores se apresentavam num palco, nas praças, e as pessoas que iam passando e assistindo. Algumas pessoas paravam, assistiam toda a peça, outras só passavam e observavam. E com o tempo foi fazendo um sucesso e eles foram fazendo novas peças e eles faziam assim, quando a população já se cansava das peças que eram apresentadas, eles mudavam de lugar. Então esse teatro chamava Commedia dell'arte. É por isso que fala que era liberdade de teatro. É a liberdade de poder atuar nas ruas, nas praças, para que a população pudesse ver. E foi se modernizando e os teatros foram modificando-se. Aí veio o teatro tradicional. Como que é o teatro tradicional? É aquele teatro que a estrutura física dele é coberta. As pessoas entram, tem um tablado, né, o palco, as pessoas sentam à frente do palco para assistir as peças, que às vezes são decoradas e muitas das vezes são espontâneas, né? Os atores mesmo improvisam na hora de se apresentar. O teatro grego parecia um estádio de futebol. Era o céu aberto, eles tinham um formato meio circular. Era um teatro que foi feito para a adoração de um deus grego chamado Dionísio. Então, com o passar do tempo, os teatros foram evoluindo, mas até hoje ainda existe o teatro de rua, o teatro dentro de um, tradicional, dentro de um teatro grande, de uma estrutura coberta. No Japão existe um teatro muito famoso, tradicional, chamado de No. Esse No, por que significa No? No significa árvore, porque toda vez que existe uma peça teatral, atrás do palco, para que as pessoas que estejam presenciando a peça tenham aquela árvore para poder ilustrar o mundo dos mortos. Vocês já aprenderam um pouquinho sobre o teatro tradicional, que ele é feito com uma cobertura, numa estrutura física fechada. O teatro daquela época, que era um teatro que as pessoas faziam ao ar livre, que se chamava Commedia dell'arte, que era feito nas ruas, e aprendendo um pouquinho sobre o teatro grego, que era um teatro que ele tinha um formato igual um estádio de futebol, meio oval, e com céu aberto. Vamos agora a um videozinho lúdico para vocês aprenderem mais um pouquinho o que significa teatro? Vamos lá? Que legal! O tema agora é a história do teatro. O teatro é um termo de origem grega, que significa o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, e o lugar onde são apresentadas essas peças é também uma forma de arte, na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical. A origem do teatro está ligada ao homem primitivo e todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, a danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas.
Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego teatro significa lugar para ver. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Muitos anos depois, na Idade Média, apareceram na Europa companhias de teatro que ia de cidade em cidade. Este teatro já não tinha nada de religioso e seus artistas eram chamados de saltimbancos. Literalmente carregavam a casa nas costas. E não só a casa, os cenários das peças, seus figurinos, que são as roupas usadas durante as apresentações, a maquiagem e muitas outras coisas. Eles andavam em carroças, sempre em bandos chamados de trupes, e não tinham morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Mas não pense que ficar de galho em galho era o sonho da vida dos saltimbancos. É que na época em que eles viviam, a igreja era muito poderosa e rigorosa e escolhia o que as pessoas podiam representar, e de preferência tinha que ser textos cristãos. E os saltimbancos não queriam saber dessa prisão, pois o negócio deles era usar a criatividade e representar o que bem quisessem. Perseguidos pela igreja e sendo tratados como os foras da lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos em público. Uma tradição que descende diretamente dos saltimbancos é o circo, que até hoje anda de cidade em cidade, Muito tempo mais tarde, na Itália, surgiu a comédia dell'arte. Com o Renascimento, 3 séculos depois, o teatro deixou de ser tão perseguido pela igreja. As artes floresciam, pintura, arquitetura, música. O homem passou a ser objeto de interesse dessas artes. Foi a época de artistas muito importantes, como Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, e Michelangelo. Por essa época surgiram os teatros parecidos com os de hoje, casas com palco e plateia, e também a ópera, que é uma mistura de música com teatro. Os atores da comédia dell'arte eram muito versáteis, faziam de tudo, cantavam, dançavam, representavam, faziam malabarismos, tudo para agradar o seu público. Eles também formavam trupes que iam de cidade em cidade e nunca decoravam nada, sempre improvisavam as peças. Esses atores faziam sempre os mesmos personagens, tão famosos que você talvez já deve ter ouvido falar neles, como o Arlequim, a Colombina, o Pierrot, o Pantaleão. Cada papel tinha uma máscara, que cobria só a parte de cima do rosto. Ainda hoje podemos ver peças inspiradas nesses personagens maravilhosos. No Brasil, eles viraram até tema de carnaval. E por falar em maravilha, você sabe quem é o autor da famosa frase "ser ou não ser, eis a questão"? Foi um dos maiores nomes que o teatro já conheceu, o poeta William Shakespeare, que nasceu em 1564, lá na Inglaterra. Escreveu muitas peças e ficou muito conhecido, tendo inclusive a honra de apresentar suas peças nos palácios dos reis, coisa que não era para qualquer um. Porém, ficou famoso mesmo por suas peças imortais, que retratavam os tipos humanos como nunca nenhum autor conseguiu fazer depois dele. Algumas de suas peças mais conhecidas são Romeu e Julieta, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Aliás, a frase tão famosa, "ser ou não ser, eis a questão", é da peça Hamlet. O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. Aqui no Brasil, nós temos os mamulengos, do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java, com seus bonecos com vara. No Japão, tem os buranku, chegam até ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores, a partir de mecanismos que ficam nas costas dos bonecos. Também há fantoches que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. Peguem o livro didático de vocês, abram lá na página 9, na parte de arte. O conteúdo a ser estudado é a liberdade do teatro. Vocês vão colocar aqui em cima a data de hoje, dia 4/6/2020. Vamos lá? A liberdade do teatro.
Você sabia que o teatro é capaz de possuir diversas manifestações? Pensando nisso, vamos verificar nesta aula as diferentes maneiras que o teatro encontrou para se expressar ao longo do tempo e do espaço. O teatro é uma prática artística antiga que eu gosto de assistir desde que era criança. A primeira vez que vi uma peça de teatro foi em um evento da escola, mas com o passar do tempo descobri outros lugares onde o teatro está presente. A prática teatral é uma arte antiga, presente em todo o mundo. Ela é a arte de representar, através de falas, movimentos e até coreografias. O teatro conta histórias encenadas pelos atores e coordenadas pelo diretor. Se apresentando no palco teatral, eles movem um grande público para assistir às suas peças. Entretanto, os teatros não são tão iguais. Apesar de, na civilização ocidental, o teatro ter surgido na Grécia Antiga, que desde então orientou a forma como se fazia teatro, em outros locais do mundo existiram várias maneiras bem diferentes de se fazer arte. Os anfiteatros gregos eram construídos nos pés das colinas que margeavam as cidades. Possuem formato semicircular, palco, assentos para a plateia e espaço para o corifeu entre o palco e a plateia, que era um grupo que também interagia com os atores, proferindo falas específicas para eles. Esta forma de fazer teatro surgiu relacionada à religião grega, especificamente ao deus Dionísio, deus das festas e do vinho. Este modelo, porém, foi substituído no século XV, pelo que ficou conhecido como palco italiano, quadrado, onde toda a ação teatral ocorria. Vamos à página 10? Página 10. Aqui nós temos duas fotos de dois teatros diferentes, palco italiano e um policleto, teatro grego de Epidauro. Observando as imagens, é possível perceber que algumas mudanças foram realizadas na configuração do espaço teatral, não é mesmo? O teatro grego, por exemplo, era realizado a céu aberto, enquanto o teatro tradicional, tal como é feito nos dias de hoje, é realizado em espaços fechados, longe da luz do sol ou da ação da chuva. Ele é protegido pelas paredes e teto, podendo ser feito em qualquer momento do dia, bem como não depende de qualquer situação climática. Vamos à página 11? Página 11. Em outras civilizações, entretanto, o teatro já se manifestava há tempos e pode apresentar outro espaço cênico. No Japão, o tradicional teatro no ou nu possui uma formação bastante típica. Ele apresenta sempre em seu cenário a representação de uma árvore ao fundo, representando que a história a ser encenada se passa em um mundo espiritual. Além disso, no palco ficam os atores e os músicos cantando canções para as peças. Aqui tem uma foto, do teatro nu. Existe também o teatro de rua, realizado em praças, ruas, feiras, etc. Ele pode ser executado de diferentes maneiras, como temáticas diversas, bem como as suas histórias. Porém, o que distingue é o fato de ser feito nas ruas, para quem estiver passando no momento. Uma das manifestações de teatro de rua mais antigas é a comédia dell'arte, que surgiu na Europa, composta por trupes de atores e outros artistas. Viajava pelas cidades levando suas peças que eram apresentadas em praças e festivais para o povo. O público também era muito importante. Sem eles, as apresentações teatrais não teriam motivo para se manifestar. Todo o desenrolar das histórias, os ensaios e a criação das histórias eram feitos pensados para a apreciação do público. Na comédia dell'arte, inclusive, as trupes saíam viajando, procurando por públicos que quisessem assistir a seus espetáculos. Quando a população enjoava das histórias, os atores mudavam de lugar. Vamos à página 12? Página 12. Aqui nós temos uma foto de um arlequim. Saiba mais. As peças de comédia dell'arte eram feitas
tendo como elemento o improviso. Isso significa que nenhuma apresentação era igual. As falas e as histórias mudavam. O que permanecia o mesmo era a caracterização dos personagens, que mantinham os traços de personalidade e as mesmas roupas. Alguns de seus personagens eram o Arlequim, o Perrault, o Doutor e a Colombina, por exemplo. Conectando. Numa apresentação teatral, a venda dos ingressos de cada lugar deve ser feita com exatidão, para que não se vendam ingressos demais, sem assentos o suficiente. Isso feito, podemos perceber que a matemática está presente, por exemplo, na venda da bilheteria, que recolhe o valor de todos os ingressos vendidos, que é dividido entre o elenco e profissionais como o diretor, o teatro e a equipe que faz a manutenção dele. Vamos às atividades? Exercícios. Número 1. Onde surgiram as primeiras manifestações teatrais da civilização ocidental? Em que país surgiu as primeiras manifestações teatrais? Está lá no início do texto que a gente leu, na página 9. Página 13. 2. Como se chama o teatro tradicional executado no Japão? Lá na página 11 tem o nome do teatro executado no Japão, que vocês já aprenderam, que eu já li e já expliquei, ok? Número 3. O teatro grego surgiu relacionado ao movimento dos corpos celestes, Deus Dionísio, Deus das festas e do vinho. A tia Lucibele já leu, já explicou. O movimento artístico acropolitano ou formato arquitetônico das construções gregas. Vocês vão marcar somente o surgimento do teatro grego. Número 4. Cite 3 personagens da comédia dell'arte. Vocês vão ler lá na comédia dell'arte e escrever aqui o nome de 3 personagens. Número 5. Explique como eram as peças teatrais da comédia dell'arte. Vocês vão lá ler a comédia dell'arte e explicar como eram as peças teatrais daquela época. Número 6. Aponte as diferenças entre a formação espacial do teatro grego e do teatro tradicional do palco italiano. Vocês deverão apontar aqui para a tia Lucimere a diferença entre eles. Como eles são realizados, de que forma. Está lá na página 11. Vocês vão ler e vão transcrever aqui, ok? Vamos à página 14. Página 14, número 7. Pesquise sobre uma peça de teatro grega e escreva o que você descobriu. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pesquisar na internet o que é uma peça de teatro grega e escrever o que você descobriu sobre ela, ok? Número 8. As manifestações de teatro são as mesmas durante a passagem do tempo? Justifique a sua resposta. Vocês vão escrever aqui se as manifestações teatrais elas vêm se modificando ao longo do tempo ou se elas permanecem as mesmas manifestações. Vocês vão justificar isto com as palavras de vocês. Frase motivacional. Em cada queda há uma oportunidade para levantar mais forte. Autor desconhecido. Por hoje é só, aprendemos mais um pouquinho. Amanhã nos encontraremos aqui novamente. E não se esqueça de postar a foto de vocês lá no WhatsApp para que a tia Lucimere possa computar a presença de vocês, ok? A tia Lucimere ama vocês. Até amanhã. Um beijo e fica com Deus.